Olá, bem-vinda ao Café com Fé, nosso devocional que acontece toda terça-feira aqui nesse Instagram. Sim, Instagram de moda. Nós temos esse nosso momento aqui que faz parte dos meus valores, dos meus princípios, e é um privilégio estar aqui aprendendo junto com vocês, onde a gente vai meditar em um versículo, a gente vai fortalecer, né, a nossa vida espiritual. Não importa a sua religião, você é muito bem-vindo aqui, e nós estamos aqui toda terça-feira já há mais de 3 anos. Vou até acender. Ô, chefinho, acende a luz aqui pra mim. Acabou que eu esqueci de acender depois, por favor. Bem que eu tô vendo que aqui tá um pouquinho escuro. Tudo bem, pessoal? Bom dia! Quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos meditar aqui hoje em Êxodo 4, do versículo 10 até o versículo 16. E como eu tava falando, a gente já tá aqui há mais de 3 anos. Então, toda terça-feira a gente se encontra. Sempre vai ficar salva aqui essas lives, tá? E aí, nós temos um outro Instagram. Deixa eu colocar aqui. Café com Fé BH. Por quê? Pra quem tá aqui pela primeira vez, eu era lojista. Quem aqui é lojista? Tem alguém aqui que não é lojista? Manda aqui pra mim. Alguém aqui que não é lojista? Então eu tinha loja, né? Vivi uma transição de carreira. Quem é lojista, depois que tá chegando aqui agora no Insta, dá uma olhadinha no destaque da minha história. Tenho certeza que você vai se conectar muito. E então, desde quando eu era lojista, já existia o Café com Fé, tá? Então é uma direção do próprio Deus, que por sinal, eu morria de vergonha de falar, e eu me identifico muito com o que a gente vai falar aqui hoje. E demorei para poder fazer essa live aqui que Deus tinha pedido, mas na época já era lojista, então as clientes da loja já se conectavam, né? E aí a gente pensa, mas como assim, né? Você tinha uma loja e falava de fé, mas e aí? O povo não saía? Isso é posicionamento, tá, gente? Isso até entra, nós não vamos falar de venda aqui, nada, mas olha como tá conectado, tá? O meu mundo real, a minha vida real aqui, e desde quando eu tinha loja, a minha vida real ali também. Então, as marcas, elas precisam ter cara de gente. E marcas é como um organismo vivo. Então, isso, como era uma missão, era um propósito meu, de Deus pra minha vida, e não importa o lugar, não importa o cenário, isso é posicionamento. Quem não se conecta sai, e quem se conecta fica. E é claro que a gente não leva nada de forma de religiosidade, mas tem gente que só de ver devocional já conecta, mas isso fala mais sobre a pessoa do que sobre nós mesmos, né? Então, e existe até hoje, e graças a Deus tem abençoado muito a minha vida, a vida de muitas pessoas, através aqui do que a gente aprende da interpretação da palavra. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Eu não sou lojista, sou cabeleireira. Olha que bacana, seja bem-vinda. Sou consultora, sou lojista. Pois é, e aí surgiu esse outro Instagram aqui, o Café com Fé BH. Porque vinham pessoas que não queriam conteúdo de loja, de moda, nesse sentido de loja mesmo, sabe? E queriam só os conteúdos de fé. Então a gente fez esse Instagram aqui, que lá tem outros dias de devocional, tem outras mensagens. Se você quiser acompanhar, fica à vontade. A gente começou um propósito às 3 horas da manhã, essa madrugada. Lá no outro Instagram tem o link do Telegram, onde também tem várias mensagens, tá? E foi muito forte essa madrugada. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos fazer uma oração, se você quiser e puder fazer aí junto comigo. Vamos consagrar esse momento a Deus, afinal quem tem que ser honrado e glorificado aqui é Ele, gente, que eu não sou nada, eu tô aqui aprendendo em primeiro lugar, me coloca aqui como aprendiz. Quem sou eu para ensinar alguma coisa, se não for misericórdia dele? Então isso aqui serviu pra minha vida e eu tô aqui compartilhando. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos esse momento aqui, mais uma terça-feira, mais uma manhã que o Senhor permite que nós nos reunimos aqui, e o Senhor está enviando tantas pessoas novas, que assim seja, que o Senhor venha trazer aqueles ao qual o Senhor quer falar profundamente no coração, transforma vidas aqui nessa manhã, venha nos ensinar, venha nos orientar, fala conosco aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós estamos pedindo, porque só o Senhor sabe aquilo que a nossa vida almeja, necessita. Só o Senhor sabe os planos que tem sobre nós. São planos de bem, não de mal. Na verdade, os planos de mal somos nós mesmos que nos colocamos nele. Sabemos que vivemos uma batalha
Tem aqueles que não sabem, mas que o Senhor venha revelar aqui nessa manhã. Com uma batalha espiritual, uma batalha contra pessoas, uma batalha contra o nosso próprio eu. E que o nosso eu nessa manhã venha diminuir para o Senhor crescer em nós. Abra o nosso entendimento, revela a tua grandeza aqui, liberta pessoas aqui nessa manhã, que o Senhor venha avivar sonhos, avivar a fé das pessoas aqui nessa manhã e que haja um divisor de águas, que haja um antes e depois. Isso aqui não pode ser só mais uma live. Esse momento aqui não é para contar história, esse momento aqui não é para massagear ego, não é para consolar, é para confrontar, é para transformar, porque é assim que o Senhor muda a vida das pessoas. Porque quem ama, ensina, exorta. Quem é pai e mãe aqui sabe. Eu não sou mãe, mas como filha do Senhor, eu sei o quanto os teus ensinamentos têm me moldado, têm me lapidado. E assim eu consagro esse momento a ti e eu levanto essa palavra, que daqui venha sair vida e vida com abundância, porque o Senhor é vida, o Senhor é luz. O Senhor é grande, o Senhor é Deus pelo impossível, pelo sobrenatural, que é a realidade dos céus. Venha manifestar aqui o que é comum aí no céu, venha ser comum aqui na vida das pessoas. E só o Senhor pode agir na mente, nos dar a mente de Cristo e a visão do céu, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, se você quiser acompanhar aqui, eu fiz uma breve anotação aqui para não esquecer de nada, sabe? Eu falo que se eu tivesse aqui na época da Bíblia, eu ia ser escriba, sabe? Que vai pensar uma pessoa que gosta de anotar. Sou eu. Se você der uma olhada aqui nas notas do meu telefone, eu tenho mais de 1.300 anotações. Se eu fosse vender as notas do meu telefone, nossa, tem dinheiro demais aqui, gente. Você não tem noção. Tem tanto resumo poderoso. Peraí. Tem tanto resumo poderoso. Tem aulas e aulas aqui. E eu adoro anotar. Então, aqui, meditando nessa palavra, ouvindo, eu fui anotando as considerações mais importantes. Então, em Êxodo 4, conta pra gente a história de... Êxodo 4:10. A história de Moisés, vamos ler aqui. Então, disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu há de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Aqui, Deus estava convidando Moisés a mudar de nível. Um nível sobrenatural. Deus tinha feito grandes promessas desde Abraão, lá atrás, que ia multiplicar o povo, multiplicar as nações, que ia engrandecer poderosamente as gerações de Abraão. E isso veio pelas gerações, né? Veio ali depois de Abraão, veio Isaac, e veio Jacó, e de Jacó veio José, e José ele foi ali colocado como governador do Egito. José que Deus colocou um sonho no coração dele também, né? E ele ali, por ingenuidade, foi contar o sonho dele para quem não deveria, e ele foi humilhado, ele viveu momentos difíceis, até chegar a ser governador do Egito, né? Então ele foi vendido pelos próprios irmãos
E na cadeia ali ele tentou antecipar a bênção, né? Ele pediu para que o carcereiro lembrasse dele quando saísse, mas a palavra não vem do homem, nem não é do que o homem, não é na força do nosso braço, é aquilo que Deus já tinha declarado que iria acontecer. Deus já tinha colocado o sonho dentro do coração de José. E a palavra dele não volta vazia, ele não esquece do que ele promete, ainda que as gerações se vá. Ali, Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, Jacó já tinha morrido, José já tinha morrido, e o povo, José, através de José, né, Deus preparou José para administrar na escassez. Deus preparou Moisés ali num momento de dificuldade para administrar, e através da administração de José, o povo hebreu cresceu muito. Então Deus já tinha prometido que aquela geração ia crescer grandiosamente, e veio um outro líder, né, um outro governo ali no Egito depois da morte de José, e Faraó começou a se sentir ameaçado porque o povo de Deus não parava de crescer. Então o povo cresceu, e assim, não, quando há muito crescimento, sempre vai ter olhares de inveja, e a gente precisa já estar presente para isso. A gente não pode se surpreender, porque ele aprender a lidar com as pessoas. Aprender a lidar com pessoas falsas, aprender a lidar com afrontas, aprender a lidar com palavras negativas e entender que a gente vive numa batalha espiritual. Então, quando o inferno vê que a promessa de Deus está se cumprindo na sua vida, grandes promessas acontecem em cenários improváveis, como na vida de Moisés. Então, ali Faraó, ele tentou parar o povo. Ele tentou consumir o tempo do povo, porque o povo não parava de crescer. E aí ele começou a escravizar o povo. Começou a falar assim, agora eu vou pôr esse povo para trabalhar para mim. Esse povo, eles que produziam, eles que mandavam pra gente, né, a palha. Então agora eles vão produzir do zero, tudo. Tudo eles vão fazer do zero. Eu vou humilhar esse povo. Eu vou colocar serviço para esse povo fazer. Esse povo vai começar a trabalhar aqui no que é urgente, porque o que é mais importante eu vou distraí-los. E nos dias de hoje não é diferente, né? A gente está trocando o que é importante pelo que é urgente. E o mal tem agido no tempo. E o que eu tenho mais ouvido são pessoas falando que não tem tempo. Gente, vigia, analisa, não mudem, troquem prioridades na vida de vocês. E eu falo muito para empreendedor aqui, mesmo quem não é lojista, né? De certa forma, é empreendedor, que eu vi aqui falando que é cabeleireira, né? Consultora, enfim. Então, não é sobre a gente ficar falando que não tem tempo. Vamos falar aqui, por exemplo, né, do Instagram, que é uma coisa que eu vou falar. Ontem eu tava montando uma aula e eu tava buscando um Instagram de referência. Eu falei, deixa eu buscar alguém aqui que eu possa dar exemplo, que eu gosto de dar exemplo, né? E eu não achei ninguém. E olha que eu falo de Instagram. E olha que eu ensino de Instagram. E eu ensino. E eu ensino. E eu falo. Mas não tem. E aí, quando você vai conversar com essas pessoas, que eu tenho conversado muito para entender o momento dessas pessoas, eu não tenho tempo. Não dá. É muita coisa para fazer. Mas será que a gente não tá vendo que nessas muitas coisas para fazer, Deus tá dando braços pra gente, Deus tá acoplando na nossa personalidade habilidades, a gente não consegue visualizar isso como um benefício que Ele tá nos moldando, nos ensinando. É uma fase que todas nós vamos precisar passar na vida, e vendo aquilo como uma oportunidade, fazendo de fato o que precisa, né, ser feito. Inclusive até anotei isso aqui fiz nesse resumo, sabe? E então, gente, analisa o que realmente é importante para a vida de vocês, porque, por exemplo, essa ferramenta aqui, ela é o trabalho, né? Então a gente precisa levar mais a sério, ter mais foco na vida, foco nos objetivos. Porque o tempo não vai esperar. Ninguém quer saber se você tem tempo ou não. Porque eu tava falando pro chefinho ontem. Eu escuto muitas pessoas falando, não, mas é porque eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou aquilo. Cuidado, que isso tá tentando fazer você se acomodar. E as pessoas se acomodam muito fácil. Mas você não é mãe, mas realmente eu não sei o que vocês vivem. Mas eu tenho uma irmã que é mãe, por exemplo, e ela é mãe de 2. Eu vejo a rotina dela. E eu vejo a rotina de muitas das minhas alunas que conseguem alcançar, né, o êxito aqui. Por quê? Porque sacrificam além. Porque fazem o feijão com arroz bem feito. Fazem o que precisa ser feito de verdade. E aqui, esse povo
Então eles começaram a ser escravizados. Só que, naquele cenário, mesmo eles sendo escravizados ali, Faraó tem colocando mais fazer, vou distrair, vou colocar mais coisa, porque para eles não alcançarem, para você não alcançar a plenitude. Porque enquanto você falar que não tem tempo, você não vai focar no que precisa ser feito aqui, né? E não vai alcançar os seus sonhos. Aí ele tá ganhando tempo com você. Tá ganhando tempo, porque tem coisa que vai precisar fazer, independente. A gente vai viver momentos de deserto, de preparo. Todo mundo, grandes promessas, vão exigir de nós essas situações, essas perseguições, surpresas. Nós vamos ser surpreendidos quando a promessa é muito grande, tanto para o bem quanto para coisas negativas. E a gente não pode se surpreender com esse cenário. Que nós, realmente, se a promessa vem do alto, a gente está proibido de parar. Porque a palavra desistir, eu nunca vi na palavra, aqui na Bíblia, sabe? Deus, ele se arrependeu de algumas promessas que fez por conta do povo. Tudo é sobre nós. Já parou para prestar atenção? Tudo é sobre nós, nada é sobre ele. Mas como a promessa dele não volta vazia, mesmo já tendo morrido as gerações, mesmo o Faraó ali colocando serviço pro povo, o povo não parava de crescer. Mesmo o Faraó ali tentando, mesmo que se levantem pessoas, a promessa dele não vai deixar de existir, porque estão tentando. E na verdade, nesse momento, Deus faz até além, se a gente está presente, está vigilante, né? Por exemplo, ele já tinha prometido para Abraão que ia multiplicar o povo. Mas só porque tem alguém tentando parar, só porque tem alguém tentando confundir uma promessa que ele já fez, só por conta disso eu vou fazer além. Só por conta disso eu vou multiplicar mais. Porque ele ama surpreender, ele adora esses cenários, né? Porque é assim que ele visualiza. Agora é que vai dar certo mesmo. Agora que eu vou fazer além. E é esse espírito que ele quer que nós venhamos despertar dentro de nós, porque ele já existe, está disponível e nós precisamos acessá-lo. E aí até eu anotei aqui, Deus está te convidando para levar o nível. Se permita viver esse nível que ele está te convidando, não feche a porta para o milagre. Moisés era um exemplo de liderança. Com Moisés o mar se abriu. Ninguém viu a manifestação de Deus como ele. Ninguém viu. Foram muitos milagres, muitos pragas, muita coisa aconteceu através da vida de Moisés. E Moisés se vê em um dilema. O chamado dele é tão grande que ele se sente pequeno. Aqui Deus, eu já peguei na parte de Êxodo 4:10, onde Deus já estava falando com Moisés. Ele se vê diante de algo muito poderoso, libertar milhões de pessoas. Não era algumas pessoas, era milhões de pessoas. E o Egito era uma potência. Quem sou eu, Deus? Para ir diante de um chamado desse. Eu não sei falar de língua. E o nível que está chamando ele realmente é muito desafiador. Libertar milhões de pessoas do cativeiro. Voltou a internet, gente? Voltou, né? E aí, através da administração, Deus sempre gosta de colocar promessas gigantes em cenários improváveis. Ele acredita em gente que você olha e diz, não tem jeito. Deus acredita num cenário, por exemplo, Moisés, ele veio ali do meio de um conflito. Aí, quando o faraó ele não conseguiu parar a multiplicação do povo, ele falou assim, agora vocês vão matar todos os homens que nascerem. Eu não quero um homem hebreu aqui. Avisa as parteiras que a hora que nascer um homem, nós vamos jogar no Nilo, nós vamos jogar no rio. Porque esse povo precisa parar de crescer. E aí o cenário de conflito, de batalha se multiplica. E é um cenário de morte, porque o faraó já tinha decretado, é morte pra tudo quanto é lado, gente, morte. E aí imagina as mães gritando, pelo amor de Deus, meu filho não, meu filho não. Que cenário desesperador. E é eis que no meio de um cenário desesperador, a barriga de uma mulher aponta. Num ambiente que improvável. Não é possível. No meio de morte,
existe alguém que está trazendo vida. Então não importa se é na casa do vizinho, não importa na casa que tem. Se você crê em Deus, Deus está falando vida. É vida e é vida. Ainda que Faraó está falando é morte. Acabou. Desiste. Se entrega. É impossível. Se a gente crê em Deus de verdade, Ele está decretando vida. É vida. E a barriga de Joquebede aponta naquele momento. E ela engravida de quê? De um menino. E eu imagino que cenário difícil que ela viveu, porque a ciência fala que o feto, ele recebe ali emoções do que está acontecendo no externo. Então eu imagino como que Joquebede não estava ali com medo, as emoções que ela estava passando para o feto, que ela estava passando para a barriga. E Moisés já tinha tendências de nascer um menino, sim, ansioso, um menino medroso, porque um menino que nunca ia achar que ele seria alguém na vida, que de fato foi o que aconteceu, né? Porque o cenário era de morte, as palavras eram morte, 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 morte. E aí, essa mulher engravida, e quando ela ganha esse garoto, Moisés, ela esconde ele por 3 meses. Então imagina, quando o menino nasce, ela tem que ficar assim, não chora. Não chora, não fala, não fala. São muitos estímulos que a gente recebe lá no passado, né? Que a gente externa nos dias de hoje e que fica no nosso inconsciente. Então, os estímulos dele é não fala, cala a boca, não grita, não chora. E tudo que ele poderia crescer são crenças, né? Limitantes de que não, eu não posso, eu não consigo, eu não posso falar, não é pra mim. E ele cresceu com isso e aí, depois, como se não bastasse, depois de 3 meses, ele é colocado num rio, num cesto. E ele é abandonado. O sentimento dele é de abandono, né? Por mais que Miriam estava andando ali do lado, não sei se você conhece a história de Moisés, ele começa a chorar e ninguém vem acudir. Ele começa a chorar e ninguém vem salvar. E aí a filha de Faraó encontra aquele cesto, encontra aquele menino chorando e decide pegar aquele menino como filho. E como se não bastasse, paga a mãe do próprio garoto, a mãe de Moisés, para criar o menino. E depois que ele tá grande, acontece uma ruptura. Então o menino já tinha se apegado à mãe. Pensa, né? Eu fico imaginando meus sobrinhos. Meu sobrinho de 5 anos, que é doido com a mãe dele. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Aí você pensa que o menino já tá grande. Você não vai mais morar com a sua mãe. Pá! Olha o trauma, o impacto emocional que Moisés viveu ali naquele momento. E Moisés vai para o palácio e é criado no palácio com o melhor do palácio, com a melhor educação do palácio. Mas ele carregava dentro de si uma revolta. Tanto que ele se vê num cenário onde ele matou um egípcio. Ele tinha essa revolta porque ele, não sei, deveria passar na cabeça dele. Por que eu? Por que comigo? Minha mãe tá lá, minha irmã tá lá, Miriam, meu irmão Arão tá lá com a família, e por que comigo? E muitas pessoas que estão aqui podem estar pensando isso. Por que pra mim é tão difícil? Por que pra mim é mais difícil que pro meu irmão, do que pros meus parentes? Por que pra fulano, pra ciclano, pro meu amigo? Mas por que eu? Mas é porque Deus tá refinando, Ele quer tratar alguma coisa em você, em primeiro lugar. Não é que ele precisa de te usar, ele não precisa de ninguém para se realizar. Na verdade, ele quer que nós nos realizemos nele. E através dessa realização, outras pessoas, sim, elas sejam beneficiadas. E aí, eu até anotei aqui, ó. Deus sempre gosta de colocar promessas gigantes em cenários improváveis. Era improvável ali para Moisés, né? Ele acredita em gente que você olha e diz... Não tem jeito. E eu me vejo nessa história, porque na minha casa eu era assim, a mais improvável, assim, que eu realmente era que todo mundo olhava e falei, gente, coitada dessa menina, né? Nossa, gente, ninguém nunca vai querer casar com essa menina, ninguém nunca vai querer essa menina, não sabe fazer nada. E todo mundo na minha casa cheio de habilidade, sabia cozinhar, sabia fazer isso, organizada, eu ali bagunceira, a pá virada da casa, que dava realmente muito trabalho. A menos acreditada da família. E essa é a especialidade de Deus. Deus tinha feito uma promessa a Abraão de que o povo iria crescer e o povo começou a crescer. E aí, toda vez que o inimigo quer tocar no seu crescimento, aquilo que a gente estava falando sobre o tempo, toda vez que o inimigo ele quer tocar no seu crescimento, ele toca no seu tempo. Ele te faz achar que não tem tempo no que deveria ter e te faz encontrar prazer em um tempo que não te produz nada.
Olha isso, é a zona de conforto. Te faz encontrar prazer em um tempo que não te produz nada. E ele vai tentar tocar no seu tempo. Então avalia quais. Não muda as suas prioridades. Faraó está tocando no tempo e você não está nem percebendo. Está tocando no seu tempo. Nunca mais deixe o inimigo inverter o que é prioridade na sua vida. Estamos colocando o que é urgente no lugar do que é importante. O que nos faz crescer é de fato o que é importante. Não deixe ele roubar o tempo do que é importante. Os hebreus não tinham consciência do tamanho da palavra que Deus tinha liberado. O que veio para o teu mal está contribuindo para o seu crescimento. Naquele momento, o que estava vindo para o mal daquele povo, estava vindo para o mal de Moisés, estava contribuindo para o crescimento dele. Era algo que Deus ia usar lá na frente como um benefício para ajudar as pessoas. O povo estava aprendendo ali, né? Naquele momento de produzir as coisas, porque eles iam passar por um deserto até chegar na terra prometida, onde eles iam passar momentos ali de escassez, de comida, e que Deus ia sustentar, porque a gente já passou por aquilo lá como escravo, né? Mas eles se acomodaram com a escravidão. Então tem gente que se acomoda com a escravidão, e quando vem a liberdade acha que é um cenário absurdo, impossível, não é pra mim, é improvável, mas o improvável, como eu falei na oração antes de começar aqui, é natural no céu. O improvável, e isso deveria ser natural aqui para aqueles que dizem que creem em Deus. E não é só o que a gente diz, é o que a gente de fato manifesta através da nossa vida, das nossas atitudes. Diante dos cenários de mudança de nível, de desafio, de ousadia e de coragem. Porque a fé exige. Fé é isso. Você acreditando que tá vendo. E não acha a gente que não vai passar por esses limites, por essas mudanças, que vai exigir um passo de fé, que vai exigir um passo de ousadia. E que as pessoas vão dizer, impossível, tá maluco, não faz isso. De jeito nenhum, você não é capaz. Porque não foram eles que receberam o chamado, não foram eles que receberam a promessa. E às vezes você está buscando conselho com as pessoas erradas. Como José ali, coitado, foi abrir a boca para falar com os irmãos de forma genuína, achando que estava falando com quem ele amava muito ele, contando um sonho que Deus tinha revelado no coração dele. E o que os irmãos fizeram? Tentaram ali destruir tudo. Venderam ele como escravo. Então para de contar o que Deus já revelou no seu coração, que vai fazer para as pessoas que não vão compreender, porque isso não foi revelado para elas. Porque o que vai acontecer é que o mal vai usar a boca dessas pessoas, como você tem vínculo emocional com elas, você vai acabar ouvindo. Para de ouvir as pessoas, dobra o joelho e busca a resposta do alto, que o mais ele vai fazer. Ele vai enviar a direção, você vai ter certeza de que é ele que está conduzindo ali o seu caminho. Mas para isso a gente precisa estar mais conectado com ele, né? E aí... Opa, peraí que a música aqui parou. Opa, peraí, gente. E aí, o que aconteceu? Moisés foi pro deserto. Esse nível de luta é para te promover a um patamar que você talvez nem chegaria, mas que Deus decidiu fazer além porque alguém tentou impedir. Quanto mais aflição, maior será o crescimento das pessoas que vivem conectadas em espírito, tá? Que a gente precisa se tornar, nos tornarmos mulheres. Deixa eu ligar o ar, gente, tá calor aqui. Que nós precisamos nos tornar mulheres espirituais, gente, mais conectadas com o céu, para que a gente tenha discernimento, que Deus deu pra gente um dom maravilhoso pra mulher do discernimento. Não é à toa que a mulher foi chamada para auxiliar o homem. Desde lá de Eva, porque ela foi enganada pela serpente, ali que se fez de amiga, Deus colocou a serpente como inimiga da mulher e deu pra mulher o discernimento. Agora, você só vai ser enganada se quiser, porque eu tô te dando o discernimento. Agora, Deus plantou ali dentro de Eva isso, dentro da mulher, das gerações. Então, às vezes, Deus tá falando coisa, você tá achando que você tá ficando maluca. Tô ouvindo vozes. Não é pra mim, né? Não, é Deus mesmo que tá falando. Ele tá te dando discernimento. E a mulher consegue enxergar coisas que às vezes o homem não tá vendo. Não tá. Ok, por que a gente não faz assim? Olha, eu tô sentindo que não é bem por aí. Não sei se já aconteceu com você aí na sua casa, você que é casada, né? Mas aqui direto, comigo, com o chefinho, a gente tá conversando. Não,
não é assim, Deus tá falando comigo que é assim, tá? Pra gente auxiliar, olhar pra uma ótica que o homem não vê. Deus tem os talentos do homem, o homem tem os talentos dele, mas o talento de discernimento, assim, natural mesmo, Deus deu pra gente, pras mulheres. E é uma dádiva isso, a gente tem que saber usar isso a favor do céu, né? A favor do reino. E aí, Faraó agora declara que mate os filhos do homem. E a morte assola o povo. Quantas coisas negativas na vida de uma pessoa. Moisés foi criado em um palácio, mas carregava uma revolta, tanto que ele matou um egípcio. Ele não deveria entender por que com ele. Porque é mais difícil para ele. Quando Deus quis refinar o chamado de Moisés, ele levou Moisés pro deserto. Toda vez que Deus quiser refinar o chamado dele para nossa vida, não vai levar a gente para um palácio. Ele vai levar a gente para o deserto. Porque é ali que a gente vai fortalecer as nossas raízes. É ali que a gente vai aprender. É andar na contramão mesmo. É loucura mesmo. Mas Deus está querendo abrir o nosso entendimento agora. Porque se você tiver consciência disso, na hora que vier a dificuldade, na hora que vier a luta, você vai parar para pensar, peraí, Deus quer me ensinar alguma coisa aqui. Eu vou dobrar mais os joelhos, eu vou me conectar mais com Ele. É uma oportunidade que Ele tá me dando. Ele tá querendo me ensinar alguma coisa. Alguma coisa Ele quer me ensinar. E eu ouvi uma coisa ontem na igreja que eu achei muito forte, sabe? Uma analogia sobre quando uma empresa ela começa. É a mesma coisa de quando uma criança nasce. Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é o quê? Chorar. Então, quando uma empresa nasce, você quer chorar, porque você não entende nada, você não conhece nada ainda, e é tudo muito novo. É como você começar num emprego novo. Você fica, meu Deus, será que eu vou dar conta disso aqui? Eu não sei nada. Ok, a criança chora. Depois disso, o que a criança começa a fazer? Ela começa a engatinhar, ela começa a arrastar. E aí é isso, a empresa começa a caminhar, arrastar. Nos primeiros momentos pode ser que vai dar alguma coisa errada, porque você tá ali fazendo um teste, você tá aprimorando, tá desenvolvendo. E depois essa criança levanta e ela começa a o quê? Não é andar, ela começa a correr, né? A gente quer sair correndo. E tem que ir atrás, tem que segurar, porque já começa a querer esbarrar em tudo quanto é lugar. Porque ninguém segura mais essa criança. Assim acontece com a empresa. Depois ela engatilha e pronto e vai. Porque você já aprendeu. Mas se essa criança não anda, né? Ela não começa a correr, aí a gente começa a pensar, tem alguma coisa de errado, né? Vou levar a criança no médico. Então, se a sua empresa não está desenvolvendo, a gente precisa ter esse discernimento. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso de alguma coisa, eu preciso aprender algo que aqui eu tá num ponto cego. E Deus, nesse momento, ele quer dar direção, Ele quer ensinar, Ele quer falar, mas a gente precisa estar conectado, porque se a gente ficar focando nas frustrações, a gente não vai conseguir enxergar a direção. A gente vai andar para trás e certamente vai envergonhar o nome dele, vai ser um péssimo testemunho para ele, né? E aí, as guerras que você enfrenta hoje, em pequena escala, está contribuindo para o seu futuro em grande escala. Porque Moisés ali, ele foi chamado para ser pastor das ovelhas de Deus, daquela multidão de pessoas. Deus levou para o deserto, fez ele encontrar ali Zípora, que era o que? Pastora de ovelhas, e o pai de Zípora, ela o que? Também um pastor. E Deus nos conecta nesse deserto com as pessoas certas, viu? Ele dá a direção se a gente estiver conectado. Só que também a gente pode ir para um lado errado se não tiver essa sensibilidade. Se não se unir com as pessoas que já chegaram lá onde eu quero chegar. Zípora já era pastora. Ali ele estava aprendendo no meio do deserto. E aí muitas das vezes a gente se une com quem reclama, com quem está reclamando do movimento. Não tá bom para mim, então não vai estar bom para você também. E ali vocês choram juntas. Isso não vai resolver a vida. Mas quando Deus está colocando pessoas que já chegaram onde você quer chegar, para que você siga e vai para o seu chamado. Mas muita gente não quer ir, porque acha que não pode, porque não consegue, porque tá dando ouvidos e vozes para aquelas crenças lá no fundo de que não é para mim, eu sou pequena demais. E eu falei isso recentemente, grandes promessas acontecem em cenários improváveis, certamente. Grandes promessas faz a gente se sentir pequeno diante delas. É normal, isso todo mundo vai passar. O que não é normal é se entregar a isso. E aí,
Você pode estar falando, né? Mas eu tô aqui contando moeda. Mas a minha vida tá assim, assim, assado, tá tudo muito difícil. Tá bom, conta hoje a moeda, porque lá na frente você vai ajudar, lá na frente vai sobrar, porque você tá sendo refinado agora para administrar o que ele vai te dar lá na frente. A mesma coisa a história de José, né? José é puro aqui, essa questão dos recursos, do que ele viveu. O improvável aconteceu e ele virou um grande administrador. No momento do deserto, ele aprendeu. A gente precisa enxergar o momento que está vivendo como uma escola de lapidação, de molde. Deus está podando para fortalecer as nossas raízes, para lá na frente a gente conseguir ser um grande testemunho. E ter habilidades que isso vai fluir normalmente. Eu não consigo falar, não sei falar. Eu não sabia, não conseguia falar, nunca achei que falar fosse pra mim. Mas é exatamente nesse ponto que Deus chama, porque Ele quer tratar isso com a gente. Não porque Ele precisa de nós para libertar ninguém. Porque a palavra dele vai se cumprir com a gente ou sem a gente. Mas é porque Ele quer ter esse encontro pessoal. Eu sei que muitas coisas te marcaram na sua vida, no seu passado. Eu tô vendo isso que você tá vivendo. Eu tô vendo essa situação. Eu quero tratar isso com você em individual. Por isso que tem gente que não entende o que você tá vivendo. Que é com você. O meu chamado é pra você. Porque se tá tudo paz e amor demais na vida das pessoas, alguma coisa tá faltando. Nunca a gente pode achar que já pode descansar. Teve um homem na Bíblia, né? Que teve uma passagem na Bíblia que fala... Um homem falou, eu já tenho tudo. Agora eu vou descansar, agora eu vou folgar, agora eu vou dormir. E aí veio a palavra, né, de Deus falando assim, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Então, eu queria te dizer que sempre vai ter um próximo nível, tá? Mas esse fardo pode ser mais leve se você se unir com Deus. Se você aceitar o chamado... Porque o sofrimento, ele vai vir de qualquer jeito. Você, na força do seu braço, é melhor sofrer com ele, né? Que o sofrimento, com certeza, é algo que você tem certeza que vai passar. Mas tem gente que está escolhendo sofrer na força do braço. Fazer na força do braço. Tomar as suas próprias decisões. Fazer as suas próprias escolhas. E tem gente que por muito menos já desistiu. E você não desistiu. Veio a pandemia, veio quantas situações e você tá de pé. E Moisés, ele... foi pro deserto, foi preparado, e ali naquele deserto, de repente, ele vê uma sarça pegando fogo. E Moisés passa, uma sarça pegando fogo e não se queimando. Quando uma sarça pega fogo, ela se queima. Tem uma coisa de errado aqui. E ele passa, imagina ele pensando, e a sarça ali pegando fogo. E é naquele momento do deserto que Deus tá você está a ponto de ser aprovada. Está pronta de pular para o próximo nível. Mas é nesse momento que você pode ter certeza que é no momento mais desafiador da sua vida, minha amiga. Porque senão você não vai ter um bom, grande testemunho para contar. Não pense você que não vai ser desafiador mudar de nível. Vai ser desafiador. Vai ser desafiador. Quem dera se não fosse. Não é assim que a gente aprende. A gente não aprende com as coisas dadas de graça, sabe? E eu tenho aprendido muito com isso, que eu cresci uma pessoa que adora dar as coisas pros outros de graça. E eu aprendi que generosidade demais gera ingratidão. A gente não pode ser muito generoso, não. A gente tem que ter equilíbrio. Porque as pessoas não vão aprender se você estiver passando a mão na cabeça delas. Nós não vamos aprender se alguém estiver passando a mão na nossa cabeça. Quanto mais você der, mais as pessoas vão te cobrar. Como se você fosse obrigada a fazer aquilo. Eu passo por isso muitas vezes. Muitas vezes. Dou demais, nossa. Só que eu já aprendi também. Deus já me ensinou recentemente. Parou? Já aprendeu? Para de ficar dando as coisas demais para os outros. Essas pessoas não vão aprender. Não vão aprender. Porque olha a ingratidão que isso está gerando. Eu sei que você tem essa necessidade, mas Deus está tratando comigo isso, por exemplo. Porque lá atrás eu queria receber esse a mais. E por não receber esse a mais, eu quis dar esse a mais. Mas eu aprendi e estou aprendendo até hoje, olha só. Todos nós temos o que aprender todos os dias. Ninguém está 100% pronto. Só que a gente precisa estar sensível. Porque senão a gente vai continuar errando, a gente vai continuar fazendo.
continuar errando. Gente, eu escuto coisas hoje assim, mas você não é filha de Deus? Mas você não leva o nome de Deus? Você tem que me dar mais um ano de escola, porque eu não consegui estudar. Você tem que me dar, você tem que entender. E aí Deus falou, tá vendo? É assim comigo. As pessoas dobram os joelhos pra me cobrar coisas que eu não devo pra elas. Não devo nada pra ninguém. E elas dobram os joelhos pra me cobrar, pra me questionar. Você acha que com o ser humano não vai ser assim? E eu tô permitindo isso pra aprender a lidar com as pessoas. A gente tem que aprender a lidar com o ser humano, entender que nós estamos vivendo uma batalha espiritual e vencer nós mesmos, tá? Porque o Espírito Santo é tudo que nós precisamos na vida. Mas se a gente não vencer nós mesmos, o dia que a gente vencer nós mesmos, aí a gente vai alcançar a plenitude de Deus. Porque essas vozes que surgem, né, negativas dentro de nós, as afrontas, elas vão vir, as pessoas vão falar, faça bem, faça mal, as pessoas vão falar de você. Se você vender, as pessoas vão te criticar. Se você não vender, as pessoas também vão te criticar. Enfim, não quer que não te critique, some do mundo. Some do mundo. A gente precisa, de fato, aprender a lidar com isso. Que vai surgir o tempo inteiro pessoas para tentar fazer com que você pare no meio do caminho. E nesses momentos Deus está nos ensinando, está nos moldando, está nos lapidando. E ali Moisés, então... Moisés, no deserto, está vendo que a sarça pega fogo e não se queima. Porque Deus está no meio daquela sarça. Aonde Deus está no meio, aquilo não se queima. Passou pandemia, tem gente que por muito menos trancou a porta do quarto, desistiu e você tá aqui. Você tá em pé. E as pessoas não entendem o que tá acontecendo. Que é isso? Olha o que essa menina tá vivendo. Olha como tá a vida dessa pessoa. E essa pessoa tá de pé. Não tem condição. Como pode? Porque Deus está no meio. Só que a gente não pode desprezar. Porque até quando Ele vai nos dar chance? Até quando Ele vai estar no meio? Se a gente estiver rejeitando Ele não vai ficar em quem não quer que Ele haja e pronto. Porque Ele não deve nada pra gente, não precisa de nós. Somos nós que precisamos dEle. A gente precisa ficar muito claro, né? E aí, Deus sustenta. Deus nos visita e fala: a obra que eu tenho é muito grande e você está proibido de parar. Tem gente que por muito menos já abre mão de tudo e você permanece. O segredo da minha vida é Deus no meio. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu quero... Na hora que Moisés parou e olhou para a sarça, aí Deus falou com Moisés. Porque Deus também não vai se manifestar de qualquer maneira. A gente tem que estar disposto a abrir mão até da rota, se for necessário. Porque Ele vai nos surpreender no meio do caminho. Então, a gente, às vezes, querer, né, tudo que Moisés teve, a liderança, o poder dele, mas a gente está disposto a pagar o preço que Moisés pagou? E aí Moisés parou, sim. Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. O povo tem clamado. Ele tá vendo. Ele tá vendo a gente orando, ele tá vendo a gente falando. Mas tem coisa que ele não responde porque... Não é assim que eu queria que você orasse. Não é sobre isso que eu queria que você orasse. Você não tá vendo que eu quero tratar algo com você e você tá pedindo uma bênção. Na verdade, você precisa... É de mim em primeiro lugar. O meu poder dentro de você. E aí as outras coisas eu vou acrescentar. Enquanto você estiver pedindo pela bênção, enquanto você estiver preocupado com o externo, eu não vou conseguir cuidar do interno, porque você não permite que eu entre. E eu não vou invadir nada, porque quem faz isso é o inimigo. Eu não invado nada, eu sou educado, eu entro na vida de quem quer, de quem busca, de quem chama, de quem me obedece, de quem está disposto a abrir mão do seu eu para viver submisso a mim. Quem reconhece que eu sou o Senhor, se Ele é o Senhor, nós temos que o quê? Obedecer, sim, Senhor, Ele é aqui. Só que na prática não é bem assim que funciona. Na prática, o Deus me disse, o Deus falou, tá por aí, enganando muita gente. Até nisso a gente tem que fazer prova com Deus, ter discernimento. Porque tem gente falando, Deus falou, Deus me disse. Cuidado. Por isso que a intimidade com Ele precisa estar assim, ó, a flor da pele. E isso é fruto de quê? De secreto. Casa, oração, propósito. É isso. Vou ter que sair, não, já deu. Eu vou sair também daqui a pouco, gente. Eu estou finalizando aqui. E aí, vai ficar salvo, tá? E aí, gente, pra gente ir finalizando aqui, Moisés foi, Deus com 80 anos chama Moisés. E aí fala, pois é, Moisés, eu quero libertar o meu povo e eu vou usar você. Mas como assim?
Deixa eu falar aqui com o senhor, é porque acho que o senhor errou. Eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu não... Moisés, eu quero que você fala. Mas, Senhor, essa é uma área da minha vida que não tem mais jeito. Porque ele já tinha 80 anos. Então, ele já cresceu. Cara, isso aqui pra mim, ele já tinha se habituado com aquele cenário. Isso aqui não vai florescer, isso aqui não vai desenvolver mais. Então, nem adianta tocar, mas é exatamente ali que Deus queria tratar uma ferida de Moisés. Então, vou tratar essa ferida exaltando o meu servo. Primeiro eu vou curar ele e depois eu vou colocar ele pra liderar esse povo. E ele vai deixar um legado, ele vai ficar marcado nessa história. Porque ele já visualizou lá na frente, porque ele é o fabricante. E tanto que ele falou com Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez? Então só o fabricante mesmo pra saber o que funciona e o que não funciona. Ele sabe. Quando ele chamou, ele sabia do potencial de Moisés, o que existia dentro dele. E ele sabe o que existe dentro de nós. Que já tem uma fotografia nossa lá na frente, mas a gente tenta limitar as promessas dele, a ponto dele ter se irado com Moisés. Mas podia ter usado o braço de Moisés, as pernas de Moisés, tanta coisa de Moisés para dar. Eu quero que Moisés fala. Moisés, eu quero que você vá lá e fala pro povo. Fala, mas Deus, eu não sei falar. Fala. E aí, ninguém conhece mais o produto que o fabricante. Eu não sei qual que é a área da sua vida que você se adaptou, que você se estagnou, mas Deus está te dando agora habilidades novas. Porque Ele é poderoso para trocar a peça. Trocar o que for necessário nesse exato momento. Isso é uma palavra profética para você. Eu não tenho cargo nenhum na igreja, tá, gente? Eu não sou pastora, não, Deus ainda não tenho. E eu tô aqui para que Deus, que Ele quiser, tô aqui para servi-lo. Mas eu acredito numa palavra profética. O poder da palavra sai da boca de qualquer pessoa. Que assim como a gente pensa, assim a gente é. Aí a gente pega a palavra se quiser. Ou a gente pode repreender a palavra também lançada. Você nunca vai ser alguém. Tá repreendido em nome de Jesus. Não, você vai ser uma potência. Tomo posse. Recebo. Coloca aqui, recebo, né? Então Deus tá trocando aí, te dando habilidades novas. Moisés, naquele momento, ele assumiu uma crença limitante. Senhor, eu não posso. Envia outro. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu. Todas as vezes que eu colocar limitações acima do poder de Deus, eu vou fechar a porta do milagre. Todas as vezes que eu colocar limitações acima do poder dele, eu estou fechando a porta do milagre. Abriu a porta e falou, Moisés, passa. Passa, porque agora você não vai... Não existe mais essa limitação na sua vida. Eu tô abrindo a porta do milagre. Passa, o que eu tenho pra você é muito maior. Senhor, eu não posso. É como se Moisés estivesse pegando a porta e fechado. Quantos estão fechando a porta porque estão olhando pro cenário atual? Ele olhou pra condição dele atual. Um pobre coitado, né? Ele devia pensar, eu sou pobre coitado, não tem nada aqui. Passei por um deserto, olha a vida que eu tenho levado. Não tô longe da minha família, tô sozinho. Isso não é pra mim. Esse chamado não é pra mim. Não limite o poder de Deus, porque as gerações já tinham morrido, mas a palavra dele, não. Ele honra a palavra. Às vezes a gente esquece que ele é um Deus que honra a palavra. A gente que desonra, muitas vezes fala as coisas e não faz, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Você será tentado a colocar suas impossibilidades acima do poder de Deus. Anota isso. Você será tentado a colocar as suas impossibilidades acima do poder de Deus. Mas você já sabe que não é esse o caminho. Depois que você sair dessa live, não adianta você falar que não sabia mais. Porque você vai ser cobrado por ela. No dia do juízo, essa live vai passar lá pra você. Se você não tiver assumido o que ele te chamou pra fazer. Não, mas Senhor, sabe o que é? Não tinha tempo, Senhor, olha meu cenário, Senhor, muitos filhos, marido, problema. Tudo desabou de uma vez. Pois é, mas aquela live que eu fiz pra falar com você serviu de quê então? Você saiu de lá avivada, mas você não permaneceu. Então não é sobre ficar aqui também. É sobre sair dessa live e manter aquecida. É se lançar. Gente, eu fiz um propósito essa madrugada, meia-noite e 3 horas da manhã. Eu tô um caco, a hora que o celular despertou 7 horas da manhã. Eu falei, não tô acreditando que eu tenho que levantar
Mas aí eu olhei pra minha fotografia lá na frente. Porque ontem eu fiquei até quase 1h da manhã fazendo uma aula. A aula de hoje à noite. Que eu quero que vocês estejam lá. Mas aí eu olhei pra minha fotografia lá na frente e falei, isso aqui é uma escola. Eu ficar trabalhando até 1h da manhã, isso é passageiro. Eu sei que isso vai ser um testemunho lá na frente. Mas não é por isso que eu vou deixar de lutar, porque eu não aceito as afrontas. Eu não aceito. E eu vou voltar a orar de madrugada, eu vou colocar mais força. Eu preciso, porque eu preciso da glória dele, eu preciso da luz dele dentro de mim. E eu vou desfocar dos problemas. E eu vou focar na glória dele. Eu vou buscar a face dele, o poder dele, que o resto ele vai fazer. E eu preciso chamar a atenção dele. Eu preciso. E não importa se a resposta vai descer agora, mas eu tô aqui, esse momento tá ficando registrado lá. Ele tá guardando essas palavras. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza dessa palavra. Vocês vão me ver lá na frente ainda. Vocês vão lembrar dessa live. Quem estiver aqui vai lembrar dessa live. Porque eu tenho certeza do que ele vai fazer. Porque eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que ele já disse. E eu preciso estar alinhada com o que ele falou também. Porque ele também não vai fazer nada sozinho. Porque ele quer... O que ele quer, gente? Que o nome dele seja santificado na nossa vida. Enquanto a nossa vida está santificando o nome dele. Está glorificando o nome dele. As nossas atitudes. Em tudo. Nós precisamos lutar por isso. Batalhar por isso. Não vamos vencer na facilidade. Não tem jeito. Eu queria tanto que tivesse um caminho mais fácil. Mas não existe esse não. Não tem como. Não tem como. E aí... Então... Deus fala assim pra ele. Ele fala, Senhor, desculpa. Tudo isso que é lindo que você tem falado, mas eu não posso não. E Deus cirou. A palavra fala que Deus cirou. Ficou irado com Moisés. Gritando. Que crença limitante, Moisés. Eu tô aqui pra tratar com você esse seu problema. E você tá colocando em empecilho. A responsabilidade é sua. Tá bom. Você quer assim? Então, seu irmão tá lá no Egito, né? Eles chamarão, né? Pois é, ele é levita, né? Eu sei que ele fala bem. Eu sei que seu irmão fala bem. Então eu vou mandar ele no seu lugar. Eu vou falar na sua boca e você vai falar pra ele. Mas eu vou mandar ele no seu lugar. E que ninguém esteja no seu lugar, porque é aquele lugar ali que Deus queria pra Moisés. E Moisés atrasou, com certeza, a bênção de Deus na vida dele. Porque ele colocou limitações. E aí a gente fica imaginando, tá, o senhor conhece, né? Eu até falei sobre isso nos stories semana passada. Se o senhor já conhece quem está habilitado para esse cargo, por que o senhor está olhando para um pobre coitado que não sabe nada? Se o senhor já sabe que Arão, ele já está lá no Egito, eu estou aqui do outro lado. Ele já está lá, está do lado do povo. Ele já sabe falar, ele já fala bem. Ele já é levita, ele está habilitado para o cargo. Por que o senhor está me chamando e não está chamando ele? Porque não é por mérito. Não é sobre quem já tem habilidade, porque ele capacita os seus escolhidos, porque é pela graça dele. Porque é nesse cenário que ele quer glorificar e santificar o nome dele. Para que ninguém diga que foi eu que fiz. Não, porque Moisés faz, Arão faz, Arão já sabia falar. Para que ninguém ache que foi pela força do braço do homem, mas que ali teve a manifestação de Deus. É por isso que ele é especialista em cenários improváveis. De alguém que não tem nada, ele levanta do pó e faz sentar na mesa do príncipe. Essa palavra foi dele. Mas não é essa a nossa visão dele fazer isso. Mas é por confiar na grandeza dele, no poder dele. E de que ele é o único que vai nos guiar ao caminho de paz, de amor, de felicidade, de gozo na alma. E para isso nós precisamos nos dedicar, colocar ele como prioridade. Será que a gente está colocando ele como prioridade na nossa vida? Não pode ser só na igreja, não pode ser só nessa live, né? A gente precisa batalhar, precisa lutar, porque a gente vive uma batalha espiritual e a gente só vai vencer ela com as armas espirituais. Por isso, minha amiga, jejue. Jejue, faça propósitos de fé. Em casa, se dedique. Não deu hoje, não tem problema, eu continuo. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu fazer propósito de madrugada e eu não consegui levantar, mas eu não vou desistir, amanhã eu vou acordar. Mas não vou desistir, amanhã eu vou acordar. O que a gente não pode é desistir, é continuar batalhando, que a gente tá no meio de uma guerra. E aí, se Deus conhece alguém que é habilitado para o cargo, por que está batendo na porta de quem não é bom?
Porque ele não bate na porta do habilitado, não é por mérito, é por graça. Ele olhou para um perdido. Ele olhou para um perdido e disse: vai, é você, Moisés. Deus não precisa de ninguém para levar a mensagem, mas o que Deus queria era transformar a vida de Moisés em primeiro lugar e, através dessa transformação, abençoar o povo. Não adianta salvar o povo através de mim e eu estar frustrada. Então a gente fala muito de propósito, né? Que o propósito é sobre servir o outro. Mas Deus, ele tem interesse nos nossos sonhos também. Não é sobre o que você vai transbordar na vida da sua família, é sobre o que ele quer tratar com a gente, porque nós somos especiais. Porque não adianta. Todo mundo tá feliz, que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e a nossa alma está perdida, e a gente tá frustrado, e a gente tá infeliz. Então tem batalhas que elas vão ser individuais. Na verdade, todas são, né, individuais. Porque a salvação, ela é individual. Deus não precisa se realizar na vida de ninguém. Ele quer que nós nos realizamos através dele. O sonho de Deus também é o nosso sonho. Então, Deus, né, nos chamou para essa live aqui para tratar conosco as nossas limitações. E aceita o desafio, porque de fato é uma batalha que ele quer levar você para um próximo nível, ele quer te transformar. Assim como aconteceu com Jacó quando ele virou Israel. Ele batalhou com o anjo sozinho. A família dele não estava, não tinha ninguém ali. Mas ele disse: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E como se não bastasse, Deus tocou, o anjo de Deus tocou e deslocou o osso da coxa dele. Eu não sei quem já quebrou aí o fêmur, discador é terrível. Mas ele não olhou para a dor, ele olhou para o abençoador. Ele viu que se o abençoador tivesse com ele, aquela dor era algo passageiro, era só mais uma circunstância, né? Entrei agora, vou assistir depois. Isso aí, assiste depois sim. Temos a mente Cristo e Deus vai nos capacitar. Que assim seja, né? Que assim seja, gente. Eu tenho visto tantas pessoas. Nossa, eu tenho ficado eu tenho acreditado mais no sonho de algumas pessoas do que elas mesmas, sabe? Eu tenho escutado algumas histórias. Eu tenho visto gente com tanto potencial e tá passando pelo deserto. Deus tá colocando pessoas ali, estendendo a mão. Vem, vamos. E tem pessoas que tá dizendo assim: não dá mais, não quero, eu desisto. Tá deixando Deus irado, infelizmente. E o resultado disso vai ser mais frustração, né? Vamos fazer uma oração pra gente finalizar. Senhor, muito obrigada por essa manhã, pelo teu cuidado conosco. Que possamos sair daqui com essa palavra viva dentro de nós. Agradecemos, eu posso falar por mim. Eu agradeço por toda a diversidade que o Senhor tem me ensinado. Até nas adversidades boas, né, que eu achava que era boa, mas o Senhor tá cuidando de nós, tanta coisa que o Senhor tem para fazer e o Senhor tá preocupado com aquilo que a gente tá vivendo. E pedimos que essa luz poderosa venha nos ajudar nessa caminhada, porque sabemos que não é fácil, que diminua o nosso eu nesse momento para o Senhor crescer em nós verdadeiramente. E nós nos colocamos aqui à disposição, quem tem fé para fazer essa oração, para o Senhor podar o que tiver que ser podado. Continua cortando sim, porque a gente só vai aprender assim. A gente não vai aprender num cenário confortável. E que se cumpra o teu querer e a tua vontade, não a nossa. Eu abençoo a vida desse povo. E eu declaro palavra de vida. Eu não sou nada, Senhor. Eu sou uma pessoa comum, mas que o Senhor vê como grande. E eu tomo posse dessa grandeza. E eu determino essa bênção para a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Que haja vigor, ideias. Senhor, que o Senhor venha lançar criatividade, ideias. Que o Senhor venha renovar as forças dessa pessoa nessa manhã. E que nessa semana o improvável aconteça. Que o Senhor venha abrir portas aonde não tem portas. Que o Senhor venha dar direção. Que o Senhor venha mostrar o cenário favorável. Qual que é a solução para essa pessoa. E que ela consiga se lançar para que o teu nome seja santificado, o teu nome seja honrado. E que quem olhar para ela, não importa o dia, porque o tempo é do Senhor, veja que o Senhor existe, que o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, pessoal. Tchau, tchau.